E eu acho que a gente tem um papel fundamental nessa história, né? De buscar melhorar a imagem da nossa marca Brasil e também ditar o que vem pela frente, o que é essa imagem, né? E como que ela se renova e tal. Eu tô com você, eu acho que já passou o tempo da gente ser unicamente carnaval e futebol. Olá, eu sou Raquel Landim e você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. O nosso bate-papo de hoje faz parte da série especial do Mês da Mulher, em que a gente conversa com mulheres inspiradoras que compartilham as suas experiências e nos fazem avançar. A nossa conversa de hoje é com a Maria Fernanda Albuquerque, a Mafê. Mafê é vice-presidente global de marketing da marca Havaianas. Mafê, eu sei que você prefere ser chamada de Mafê, então vamos lá, vamos no mais informal. Conta para nós um pouquinho primeiro da sua trajetória. Como é que você descobriu a sua vocação, que era o marketing? Como é que você se encontrou? É um prazer estar com vocês, super obrigada pelo convite. O marketing é interessante, assim, eu fui a vida inteira apaixonadíssima pela disciplina, né? Tinha uma questão de comunicação que eu gostava muito. Eu acho que de alguma forma não só gostava, eu achava que eu me dava bem, né? Assim, tinha uma relação com repertório, com falar e tudo mais que expandia para as marcas que eu valorizava muito. Então, o marketing sempre fez, assim, eu fui daquelas crianças que já sabia, e eu tive uma prima que eu adoro, por sinal, que até hoje ela trabalha em marketing, que me inspirou muito. Ela me contava ainda quando eu era bastante jovem sobre o que ela fazia, como que era a profissão, né, a abertura e tudo mais. Eu tinha, no começo, uma relação muito mais forte com a comunicação, não com marketing e estratégia em si, mas que quando abriu para esse outro lado, para mim ficou ainda mais bacana e divertido. Então desde sempre, assim, então eu fiz faculdade, fiz MBA, fiz pós e sempre trabalhei nisso. Mas você acha que é daquelas profissões que são vistas mais como femininas, ou onde a mulher se insere mais, ou é mais fácil para a mulher? Tem essa característica? Agora é engraçado, você está falando e eu estou lembrando do meu período de faculdade, principalmente. E, de fato, tinha muito mais mulheres na minha sala do que homens. Mas, comparado, por exemplo, com engenharia, né? Por exemplo, Exato. Ao mesmo tempo que era opostamente, né? Muito mais masculina, uma dinâmica muito mais masculina. Mas eu não acho que a minha escolha partiu daí. Tendo a acreditar que não, né? Talvez um viés lá atrás que exista. Eu não acho. Eu acho que era alguma coisa que eu já me identificava muito mesmo. Eu acho que eu curti muito. E eu sabia que eu ia ter que batalhar pela frente, né? Assim, para fazer virar, para fazer acontecer. Então, acho que foi por esse lado. E você tem uma trajetória que você passou 12 anos na Ambev. A Ambev é uma mega empresa, mas a indústria de bebidas, ela é marcada por um marketing que vem mudando ao longo do tempo, mas tradicionalmente muito machista. Quando você entrou, era uma meta sua mudar isso? Você estranhou? Você se adaptou? Você, ao longo do tempo, tentou mudar? Como é que foi a sua experiência, o seu convívio, o seu processo de mudança e de mudança da Ambev nesse contexto machista da propaganda de cerveja? Não, foi muito interessante porque eu fui totalmente inserida e daí que você leva e aprende e vê como você vem aprendendo aquilo. Para mim era absolutamente normal ter entrado na Ambev e perceber que a propaganda era altamente machista, que era uma categoria machista, bem masculina. Mas era normal para você o machismo? Não, então eu olhava e percebia aquilo como, né, assim, faz parte do mundo. E com o tempo, então você me perguntou, foi logo que você entrou? Não, né, assim, eu entrei entendendo que era uma categoria que tinha bastante movimentação de dinheiro e tudo mais, então eu sabia que eram categorias interessantes para trabalhar, mas eu não me identificava nem um pouco, aliás, nem com o produto e nem com a categoria, né, assim, eu não tinha uma grande relação com isso.
Mas ao longo do tempo, eu fui percebendo que aquilo não fazia sentido, né? Assim, que tinha uma coisa muito truncada ali, né, no meio do caminho. E até o papel das marcas, né? Eu acho que foi num período muito parecido com o da Ambev, né? Assim, a Ambev se revendo, né? Frente, eu também estava fazendo esse movimento e tal. Então veio numa mudança do mundo, esse reconhecimento, né? De quanto a gente olhava e falava, caramba, mas como que a gente podia aceitar, né? Ter aprovado coisas assim? Mas para mim foi interessante esse lugar, né? Foi importante esse lugar de construção. Mas o que começou a não fazer sentido para você? O fato de não reconhecer que existia uma consumidora mulher, o fato de aceitar o machismo daquele tipo de propaganda? O que exatamente começou a não fazer sentido? O principal era olhar para o mundo e ver que as mulheres são tão consumidoras de cerveja quanto os homens, né? Para a marca que eu tocava, mulheres representavam 50%. Qual era a marca Skol. nessa época? Skol. Então, as mulheres representavam 50% da marca, né, do volume consumido da marca. E eu falava, isso não representa elas, né? Então, as mulheres precisam ser representadas como elas são de verdade, que são consumidoras, né, bem como os homens. Então foi essa é uma mudança que começa a acontecer, né? Então você passa a olhar e fala, mas peraí, mas se as mulheres estão tão inseridas nessa categoria como elas estão hoje, os jovens, as mulheres e tal, por que essa categoria fala só com os homens, né? E de fato, quando a categoria nasceu, era uma categoria masculina, né? Assim, acontece em todos os países. A maturidade da categoria de cerveja traz justamente a amplitude para outros targets. Ela abre para mulher, né? E ela abre para casa, e daí você passa a consumir em casa também. Então essa é uma maturidade. Ou seja, ela nasceu muito masculina, né? Então era uma categoria que nasceu assim, só que daí ela não se transformou, né? Então enquanto o mundo já tinha mudado, e ela precisava né, abraçar esse movimento também. Então eu acho que foi muito único na minha vida ter vivido esse processo da Ambev e também, né, de Skol e da mudança do marketing, né, de cerveja, que eu acho que a gente empurrou muito, né, esse processo. Eu acho que foi isso. Tem um momento, numa das entrevistas que você deu, que eu li, que você conta que o seu primeiro cargo de liderança vem depois da sua licença maternidade. Verdade. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, mas também te perguntar se você percebe o quanto ela é única. Porque para muitas mulheres a maternidade é um momento muito difícil, em que elas passam por desvalorização dentro da empresa, pelo descrédito dos chefes. Nossa, será que ela vai dar conta agora que ela tem um filho? E como você consegue ajudar as suas subordinadas hoje, que você está num papel de liderança, neste momento tão significativo que é a maternidade? Conta um pouquinho da sua experiência e conta depois no seu papel de líder. Olha, eu sabia que era um momento único mesmo, e ainda mais para aquele momento. Eu tinha acabado de te contar que minha filha vai fazer 9 anos daqui 2 dias, né? Então a gente está falando isso no bastidor, gente, um pouquinho antes dessa entrevista começar, porque vocês não estavam aqui, né, olhando antes, mas antes a gente estava batendo um papo, trocando uma ideia sobre filhos, e a Mafê estava me contando da filhinha dela, da Oli, que está prestes a fazer 9 anos. Exatamente. Então há quase 10 anos atrás, né, numa dinâmica até mudada, eu sabia que era um momento ímpar, né? Eu sabia que era uma aposta ímpar e, ao mesmo tempo, eu sabia que era uma conquista minha, muito própria, que valia a pena, que fazia sentido, e eu sabia que eu ia ter que me esforçar, né, para estar à altura daquele desafio, mas que eu valorizava muito. Era uma marca que eu amava, então, assim, essa promoção foi muito importante para mim. Mas eu também acho, eu acredito muito no exemplo. Eu acredito o seguinte, foi um paradigma ali, que foi quebrado e tá tudo ótimo, né, e vamos tocar juntos, só que o exemplo que veio depois, para mim, que é o mais importante, né, porque super funcionou. Eu super dei conta, eu me saí super bem, né? Então eu acho que abriu espaço para que várias outras mulheres viessem no mesmo sentido, possível, né? Mostrar exatamente que é possível, né? Eu acredito que, assim, tão importante quanto não gerar o preconceito é você mostrar tudo que é possível.
Sem ver tudo que é possível, é muito difícil das pessoas entenderem até onde elas vão chegar. E como é possível conciliar um bebê pequeno e uma promoção, carreira e maternidade? Olha, eu acredito de verdade que é possível. Eu sou privilegiada de ter tido muita ajuda da minha mãe, da Cris, que é a minha babá e é a babá da Oli até hoje, e do meu marido, né? Assim, são super parceiros, da minha sogra, enfim, de muita gente que estava fazendo a rede ali comigo e que entendiam que o meu trabalho era tão importante que eu não abriria mão, né, disso, mas que a gente ia ter que entrar e conciliar. Eu me lembro que meu marido sempre falava assim: Fê, muita gente dá conta. Né? Você não é a única, né? assim, então vamos que vai dar certo. Então é isso, eu acho que tinha um apoio, tinha uma vontade, né? E é isso, eu acho que ao longo do tempo tem dias que não são fáceis, tem dias que a criança não dorme, e daí você vem sem dormir, e você sabe muito bem, tem dias, milhões de coisas acontecem, mas faz parte, né? Eu acho que você vai aprendendo a lidar com aquilo e também tudo bem se um dia não for tão legal. Né? Tudo bem se aquele dia que era uma reunião que era importante não foi tão boa, né? Então eu acho que consegui essa maturidade também, que naquele momento eu tinha muito menos, né? Para respirar um pouquinho e saber que está tudo bem. Mas eu acho que com o tempo a gente vai chegando lá. E aí vou explorar também mais um pouquinho o seu lado pessoal. Você conta muito dessa parceria com o seu marido. Como que é na sua vida pessoal essa distribuição de tarefas do casal? E, de novo, a gente sabe que não é igualitário no Brasil. Que a mulher, ela segura aí uma dupla, às vezes uma tripla jornada. E aí vou te pedir para você trazer o seu papel de líder. Como é que você acolhe a mulher que muitas vezes está sofrendo com machismo em casa e tá tendo que fazer dupla, tripla jornada e também tem a pressão do trabalho? Olha, se eu diria que o Cris me ajudou, foi um erro e é uma mentira, porque a verdade é que nós fomos parceiros na construção da Oli, mesmo assim, realmente. Mas eu concordo com você. Tem algumas coisas que são da mãe, né, assim, e acho até que tem algumas coisas físicas que são da mãe e algumas coisas que estão aqui, né, tem algumas preocupações que de fato você não tira de uma mãe. Eu sinto, ao longo desses anos todos, que, engraçado porque há pouco tempo eu estava subindo no elevador aqui desse escritório, eu encontrei uma recém-mãe que acabou de voltar de maternidade do meu time. E eu perguntei para ela, então, como você tá? Me conta e tal. Ela falou, olha, eu tiro o chapéu para vocês que fizeram a volta da maternidade sem ter o home office, porque hoje a gente tem um processo híbrido aqui, né, de trabalho. Então ela falou, pô, Mafê, só de poder estar mais tempo em casa, né, e de ter essa história, ainda que eu esteja trabalhando, eu tô aqui, né, de olho, e não tenho que sair, é um alívio. Eu ainda me aliviei pensando por ela, né? Falei, puxa, é verdade, é muita verdade, né? Graças a Deus que hoje você dá possibilidade, né, das mulheres, é isso, ela acabou de voltar de licença maternidade, tem um monte de reunião que ela não precisa estar aqui, né? Então tá tudo certo, ela não vai deixar de fazer o trabalho dela, ela tem entregas incríveis, né? Então, e sem carregar esse peso, né? E sem carregar antigamente esse peso, essa possibilidade não existia. Não existia, né? Então... E ela me falou, eu falei, nossa, é verdade, eu lembrando da minha volta, né, pensei, lembrando da minha volta, eu falei, no fundo, assim, a gente consegue achar um jeito, se você quer, você consegue achar um jeito, mas não é fácil, é verdade, não é simples, né, e eu acho que a dinâmica, eu acho que incentivar as mulheres nesse sentido, mostrar, então, não só promover, mas mostrar que as vagas delas continuam lá. Eu tenho duas garotas que acabaram de voltar de licença maternidade e uma delas que está voltando promovida também. Então, nesse sentido que eu te digo que eu acho que mais do que qualquer coisa você precisa gerar exemplo. Porque se uma vez aconteceu comigo, eu tenho certeza que eu posso fomentar isso, né, incentivar, porque vai dar certo, né? Então eu acho que é assim que você puxa, que você abre portas, né, para que outras possam seguir no mesmo caminho. Você sente as empresas hoje mais acolhedoras da mulher? E, por exemplo, a gente vê, né, tem uma discussão no Congresso Nacional sobre igualdade salarial para pessoas na mesma função.
Como é isso dentro das empresas que você já trabalhou, sem precisar de uma lei? Como é isso na essência mesmo, na né? essência das companhias? A Alpa é uma empresa muito mais feminina, né? Assim, A Alpa, você diz Alpargatas, né? E Havaianas. Havaianas, é. Ela, por natureza, é uma empresa muito mais feminina mesmo, né? O meu time, por um acaso, também é bastante feminino. Eu tenho bastante gente nas fábricas, mas dentro dos centros de inovação e tudo mais, mas mais de 50% do meu time é feminino. E eu tenho 250 pessoas no time, né? Eu tenho 8 diretores diretos, 6 são mulheres, né? Então, assim, eu vivo nesse ambiente muito mais acolhedor. Eu sinto que as empresas se resolveram muito mais nesse sentido, né? De acolher e entender as diferenças, né? De perspectiva das mulheres e do quanto é legal, né? Esse olhar que elas trazem, né? Então eu sinto uma mudança. Eu acho que está longe de estar ideal. Mas eu sinto um avanço de caminho e tal. Então, os meus próprios pares, né, que são vários deles homens, o meu par em People, né, que cuida de pessoas, né, da área de gente e gestão, ele um cara que é nota 10, assim. Eu vejo que ele entende muito, né, de mulheres e tem um pensamento e uma preocupação genuína, né, com esse olhar do que está acontecendo, com essa volta, né, com esse momento. Enfim, então eu acredito que a gente tenha evoluído nesse sentido até para além das leis, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo as leis são importantes porque elas forçam aqueles que não evoluíram a andar também, né? Forçam a mudança, né? Mafê, conta para nós um pouco como é que foi a sua transição da Ambev, uma empresa essencialmente mais masculina, na qual você trabalhou por 12 anos, para Alpargatas. Olha, eu acho que o mais difícil de tudo, o mais estranho de tudo foi porque eu cheguei muito próximo do começo da pandemia aqui, para cuidar de Havaianas. Mas no fundo, tem algumas coisas bem diferentes, né? Então, eu acho que as categorias são muito diferentes e são, ao mesmo tempo, elas são muito ricas e muito únicas, assim. É muito bacana ser de marketing e trabalhar nelas, né? Assim, acho que são categorias vivas, né? Que se colocam, que tem movimentação, que tem concorrência mesmo, e que os concorrentes são incríveis, né? Que isso é legal, você vê um movimento do mercado, né? Então, desse ponto de vista, é muito legal, eu acho que elas são parecidas. Eu também cuidei de marcas que, bem como a Havaianas é muito única, né? Ela tem um carinho diferente, assim, mas é uma marca muito brasileira, que representa o brasileiro. E eu também cuidei de outras marcas também nesse mesmo, né, que tem um sentido parecido, né, bastante populares, né, que falam com muita gente e que são muito a representação do Brasil também, dessa alegria, né, toda esse lugar mais caloroso que a gente tem. Então, em vários sentidos, eles são muito parecidos, mas a transição foi interessante, assim, foi muito bacana. Eu acho que as culturas são diferentes. O que exigiu de você? Nessa transição? Isso. Olha, foi a grande questão para mim, né, que me conquistou. Primeiro que eu sempre fui apaixonada por Havaianas, né, era uma marca que me representava, assim, eu achava a minha cara. E tinha alguma coisa de Havaianas, né? O princípio naquele momento era falar de uma marca global, né? Que apesar de brasileira, está no mundo inteiro e está fazendo um processo de expansão no mundo inteiro, né? Isso me conquistou muito, assim, me tocou muito. Eu sabia também que a própria Alpargatas estava num grande processo de mudança, né, né, se reconstruindo, pensando para frente, tudo que tem, né, pela frente, inclusive de cultura, de pessoas que eu gosto muito, né, eu queria muito fazer parte disso. Então foi meio natural, assim, sabe, essa conquista. E daí depois entrar no mundo de sapatos, chinelos e moda foi incrível, né? Como Delícia, você pode imaginar. Né? Mafê, a Havaianas é o case de marketing, ainda mais para a nossa geração, que a gente lembra da sandália que não soltam as tiras. Total. E não tem cheiro, né? É uma transformação, assim.
do que ela era para o que ela se tornou. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que todo esse sucesso te traga um desafio enorme também, porque o que fazer depois disso, é verdade, né? É verdade. E você sente que talvez esteja faltando um próximo passo, uma inovação além? Como continuar sempre inovando em cima daquilo que já é um sucesso? Essa é uma pergunta super difícil mesmo, mas eu acho que o princípio é o seguinte: eu não tenho uma vaidade de determinar que eu não quero mais seguir nada do que foi do passado. Pelo contrário, eu acho as minhas antecessoras incríveis, incríveis, assim, tiro o chapéu, valorizo cada minuto. Nós somos parte juntas de um monte de grupos, a gente se encontra para conversar, para comer e para fazer coisas até para ouvir delas, né? O que vocês fizeram, como que foi e tal. Então eu acho que tem esse lugar que é importante. E é importante não só para mim, para o meu time ouvir isso também bastante, né? Eu digo isso porque, no fundo, existe sim, eu acho que sempre uma evolução e trazer coisas novas, né? Então, tá conectado com a sociedade, entender a relevância. Hoje tem uma mudança muito grande do olhar de mídia, né? Então, todos os meios mudaram muito, né? Assim, mais do que formato de marca. Então, existe uma amplitude, né, de pontos de contato com as pessoas que você vai ter, né? Então, como você segura aquela marca sendo... né, garantindo essa consistência e sendo relevante é super difícil, né? Então eu acho que tem esse trabalho entre valorizar e manter aquilo que foi criado, que faz muito sentido ser mantido, né? Que faz parte, a parte do DNA da marca, né? Transcende uma pessoa ou qualquer coisa assim. E empurrar, né, e buscar novidade, inovação, transformação naquilo que vem se transformando junto com o mundo, né? Então, que tem relevância com as pessoas, que tá transformado junto com a sociedade e tal. Então, é aí que a gente está buscando, Então, a gente está super dentro do metaverso, jogando, né, participando de games e ação específica de gaming. Então você... ou dentro do TikTok, que seja, né, que é apenas um formato, né, de mídia diferente. Então, de uma forma ou de outra, você mantém o DNA da marca, mas ao mesmo tempo você adiciona esses novos layers, né, que trazem inovação, novos pontos de contato, outra forma de conversar com um público diferentes, né, mais jovens, menos jovens e tudo mais. Então, ao mesmo tempo a televisão está lá e funciona muito bem. Mas manter a marca jovem, essa essência que você está buscando, é isso? Ah, certamente. Eu acho que faz parte... Para mim, mais importante do que manter a marca jovem é manter a marca como ela é, né? Assim, manter a essência dela intacta, né? E muito preservada, esse DNA que ela tem, que é muito único. Eu acho que o grande olhar estratégico que a gente tem mais a ver com um lugar mais fashion, né? Assim, de mostrar o quanto que a gente é um item de moda, né? É mais por aí até. Então, por exemplo, a gente tem acessórios. Acessórios é uma categoria que vende muito, né? Acessórios é muito ímpar. Então, essa conexão com acessórios, porque você começa a construir, né, esse olhar de moda mesmo, né? Porque a moda transcende, a moda passa do que você... No carnaval era o hype, as bolsinhas, exatamente, né? Então, quando... É isso, a gente já tem uma marca que tem tudo isso, né, de significado, e é isso para cima, né? A Havaianas, nessa transformação, ela se tornou parte também do que se consolidou como uma marca Brasil, né? Que foi uma imagem que o Brasil foi construindo lá fora, saindo um pouco do estereótipo do samba e da mulata e do futebol para uma coisa descolada, uma coisa jovem. E aí, de novo, eu me pergunto se também já não está ficando um pouco desatualizado, assim. Se a marca Brasil, e aí a Havaianas está inserida nesse contexto, ela está precisando se reatualizar. Como que você vê isso e como é que se constrói isso? É governo? É setor privado? É todo mundo trabalhando junto? Como fazer isso? Olha, eu adoro a potência de marca Brasil. Engraçado você me perguntar isso. Eu acho isso incrível, né? E acho mais do que nunca que a gente está vivendo um momento, principalmente fora das dinâmicas do mundo, sendo muito abertas para entender novos locais, novas histórias, buscarem coisas que vai além das grandes potências, né?
Então, isso tem um papel para a gente, tem um momento para a gente que eu acho que é muito positivo, né, nesse sentido. O que eu vejo? Assim, eu acho que como toda marca, né, a marca Brasil, ela nos diferencia muito, né? Ela leva muito do que a gente para fora, e eu acho que a Havaianas, bem como as grandes marcas que representam o Brasil, né, super brasileiras, a gente vira e mexe, tem conversas entre nós, né, essas grandes marcas super brasileiras, até já um pensamento assim, será que a gente deveria fazer alguma coisa? Né? Será que a gente deveria se juntar? Então tem uma paquera aí entre essas grandes marcas que são bem brasileiras. Quais você coloca nesse rol? A gente fala bastante com Guaraná, com Brahma, com Natura, com Gol, né, que é uma outra marca super brasileira. Então, tem algumas marcas que a gente vira e mexe tá paquerando, né, porque, de fato, são marcas que, quando este é um tema, né, alguns bancos, então Itaú é um banco que reforça muito, né, esse lugar mais brasileiro e tal. Então, vira e mexe, né, quando este é um tema, nós sempre nos encontramos como marca, né, assim, as pessoas puxam a gente. E eu acho que a gente tem um papel fundamental nessa história, né? De buscar melhorar a imagem da nossa marca Brasil e também ditar o que vem pela frente, o que é essa imagem, né? E como que ela se renova e tal. Eu tô com você, eu acho que já passou o tempo da gente ser unicamente carnaval e futebol, né? Eu acho até que depois teve uma transição para uma coisa mais florestas, né, em geral, Amazônia. né, assim, Amazônia, muito calcado na Amazônia, mas hoje eu vejo além. Eu acho que tem até mesmo as representações das comunidades, das favelas, né, que a verdade é que é super cool, né, é uma potência criativa, é de onde sai um monte, né, de inovação, de novidade, de tendências mesmo, de moda, de moda, né, de um monte de coisas. Então eu acho que eles estão de música, de artes, né? Então eu acho que eles também estão bombando aqui, e é uma coisa que a gente tem que levar mais para o mundo. Eu vou conectar um outro tema, mas a gente, por exemplo, com Gerando Falcões, que você sabe que é uma parceria que a gente tem, a gente abre este mês para a Europa a venda, né, da parceria dos quatro produtos que a gente construiu, né, que a gente criou em parceria. Na verdade, quem criou foram eles, né, foram artistas da comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro, né, então é isso, eu acho que a gente tem que dar esse olhar, essa cara, né, e trazer essa novidade. Conta um pouquinho dessa parceria. Bom, então eu acho que o princípio é o seguinte: a gente tem uma conexão muito grande, como a Havaianas, né, como marca, uma conexão muito grande com alguns desses institutos que têm valores muito parecidos com os nossos, né? Tô dizendo isso porque Gerando Falcões não é o único, né? Tem alguns outros institutos que a gente tem que são incríveis. Mas, o ano passado, então, a gente fez uma parceria com a Gerando Falcões, em que a gente reverte 7% do valor das vendas, né, gerado com as vendas, para os projetos da Gerando Falcões. Então, eles voltam a investir nos projetos deles, muito focado em erradicar a pobreza do país. E a forma que a gente pensou, né, e que a gente achou que mais valorizava, o Edu Lira fala muito sobre isso, né, fala muito sobre não ser só uma doação, de ser alguma coisa que de fato você valoriza as pessoas, né, que você seja mais propositivo. Então a gente convidou alguns artistas de comunidades diferentes do Brasil para usarem a Havaianas como um canvas deles mesmos, né? Eles pintaram e eles criaram as artes, então são artistas e eles estão mostrando sua arte para o mundo inteiro, né? Fazendo sua arte e de fato agora pelo mundo inteiro. Então eu acho que é um projeto muito ímpar, assim, foi para a gente ter um valor sentimental mesmo muito único e gerou um movimento diferente, assim, muito incrível. Onde você se imagina daqui 10 anos? Para onde você quer levar a sua carreira? Olha, engraçado, assim, eu me imagino menos, eu acho que com relação à minha carreira. Eu acho que eu conquistei muitas coisas que eu queria. Eu acho que esse é o grande ponto, né? O grande ponto de partida, assim. Tocar uma marca como a Havaianas, né? E as marcas que eu já toquei na vida e ser parte das empresas que eu já fiz acho que são ímpar mesmo, né? Eu acho que daqui para frente, eu falo isso muito com o meu time, daqui para frente tem uma questão de impacto, né?
é menos, talvez, daqui 10 anos, aonde eu vou querer, porque possivelmente eu vou querer ser uma VP de marketing em alguma empresa ainda, né? Em alguma empresa incrível, que tenha uma marca incrível, né? E que a gente possa... menos você e mais o outro? Não, eu acho que tem eu super também, né? Acho que essa perspectiva, mas o meu lugar é parecido com o que é hoje. O que eu quero dizer é o que mais eu vou conseguir levar até lá, né? Quanto mais impacto eu vou conseguir fazer, né? Então, acho que de sociedade, em pessoas do meu time, em pessoas que trabalham comigo, em pessoas perto, em liderança feminina. Então, acho que é mais nesse sentido daqui a 10 anos, porque, de fato, eu acho que cargo, eu acho que não vai mudar tanto, né? Assim, então, e eu espero que não, porque eu estou muito feliz. É esse mesmo, é esse lugar mesmo. Então, reformulando a pergunta, qual o impacto que você pretende ter em 10 anos como liderança feminina, no apoio a essas mulheres que querem ingressar na carreira, ter uma carreira profissional e se desenvolverem? Qual o lugar que você imagina para a mulher daqui a 10 anos? Vai ter mudado? Vai estar um pouquinho melhor do que hoje? Espero muito. Espero que esteja muito melhor. Espero ter contribuído para essa melhora. Hoje eu tenho uma rede de 5 mentoras, mentorandas, né? E eu espero poder crescer nessa rede direta de mentorandas e crescer também no impacto que eu tenho para além, né? Com os demais layers. Mas eu sou super positiva, eu tenho uma visão positiva sobre os próximos 10 anos, eu acredito. Mas com base no quê? Com base, eu acho que é o que me guia, eu acho que é o que me leva, que me envolve, né? Eu acho que isso me ajuda a mudar também, né? Eu acho que se eu tivesse uma perspectiva negativa, ainda mais para minha filha, né, que vai tá chegando em 18, daqui 10, não seria tão legal. Então eu acredito que a gente pode mudar para que ela chegar a essa conquista dos 18 com um mundo mais bacana. Mas mudar com esse caminho, uma fazendo mentoria para outra, ou mudar através de política pública, ou mudar através do comando das empresas? Eu acho que é o conjunto disso tudo, né? Por isso que a gente falou assim, as leis para mim têm que continuar, as empresas têm que continuar a ser pressionadas para mudar. E eu também tenho o meu papel, né? Como marca, como parte da sociedade, como parte de uma empresa, como voz importante dentro dessa empresa. E também, né, dentro do circuito de marketing do país, e também com a própria mentoranda que eu tenho, né, assim, vindo do macro para o micro, né, eu sei que eu tenho um papel também nelas, no meu time, né, e nos próximos que vão ter. Eu acho que é importante essa visão, porque não é nem eu não vou mudar o mundo sozinha e eu também não vou deixar tudo para o governo mudar, né, então eu acho que existem layers diferentes. Mas que fazem a gente ser parte e, ao mesmo tempo, entender que tem uma mudança vinda, né? Bem, com essa frase, eu não vou mudar o mundo sozinha, mas não vou deixar tudo para o governo fazer. Acho que é uma frase muito legal para a gente encerrar o nosso papo. Mafê, muito obrigada pela nossa conversa, foi uma delícia. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, uma delícia falar de mulheres. Obrigada.